Talvez vocês ouviram falar dele, Toscanini. Ouviram falar de Toscanini? Toscanini, famoso, Arturo Toscanini. Ele faleceu em 1956, mais ou menos. Era algo especial. Dizem que era um dos maiores condutores maestros que teve. O ouvido dele, a sensibilidade, cada coisa, ele tinha uma memória fotográfica. O homem, a música estava no sangue dele. Ele dirigiu orquestras e sinfonias no mundo inteiro. Da época, estamos falando de 1900, ele tocava já no século XIX e no começo do XX. Faleceu em 57. Toscanini. Fala com qualquer homem que entende música clássica, Toscanini. Este Toscanini, Arturo Toscanini, eu lhe contar uma história verídica. Ele tinha um biógrafo. No final da vida dele, tinha onde que ele andava, em muitos lugares, tinha um cara que estava escrevendo a biografia dele. Então, acompanhando onde ele vai, nos concertos, aqui e lá, tocando. Este biógrafo fez depois um livro sobre a vida de Toscanini. Um dia, o biógrafo liga para Toscanini: olha, amanhã estou na cidade, gostaria à noite de lhe visitar para a gente conversar sobre o livro. Fala Toscanini: amanhã à noite não pode, só eu preciso de tranquilidade total. O que está acontecendo? Não, amanhã à noite tem uma sinfonia, um concerto grande que está sendo dado em outro lugar. Eu dirigi este concerto muitos anos, mas agora eu não consegui ir lá. É um país vizinho, não me lembro aquele país, lá da Europa. Então eu vou escutar no rádio. Coloco o rádio, shortwaves, ondas curtas, vai tocar todo. Eu gostaria muito de ouvir esta sinfonia que eu mesmo dirigi muitos anos. Ah, o biógrafo falou: então eu gostaria de estar lá presente para ver como se escuta. Só se você me promete que tem silêncio absoluto, não me interrompe, para mim eu preciso de concentração. Que problema? Prometeu? Ok, quero ver. E realmente, durante uma hora e meia, ao tempo do concerto, Toscanini está escutando. No final, terminou, o biógrafo, o jornalista, fala para ele: que maravilha este concerto fantástico. Fala Toscanini: não, teve um problema. Teve um problema. Esta é uma sinfonia de 120 instrumentos. É um concerto para 120 músicos. 15 são violonistas. Aqui tinha só 14. O jornalista achou um pouco... O cara escutou no rádio, são 14, 120 músicos. Ele nem respondeu. Achou exagerado, o cara está chutando. Mas por curiosidade, o próximo dia, ele levantou onde foi o concerto, exatamente, quem foi o maestro, tudo, ligou para lá. Ligou, ficou no telefone, averigou exatamente como ele falou. Está suposto ter 120 músicos, tinha 119. Vieram, em vez de 15 violonistas, 14. História verídica. O cara não acreditou, não é possível. Correu para casa, Toscanini pediu desculpa, falou: vou te falar a verdade, pensei que você exagerou, você está falando coisa assim. É verdade, faltou. Mas como que você sabia que faltou um violonista? Falou: meu filho, você que está na plateia, você escuta, tem som, tá bom, tá ótimo, tem música saindo, tá para você estudar. Eu dirigi esta orquestra anos e anos, conheci cada instrumento, cada nota tem que ser clara. Eu escutei, eu vi que algumas notas não estão saindo. Estas não estão saindo, significa que tem um violino faltando. Tem um violino faltando. Isto é extraordinário. Esta história, ela, cada pai e cada mãe tem que conhecer. Nós, judeus, acreditamos que cada ser humano, e mais ainda cada judeu, faz parte de uma grande sinfonia cósmica. E existe um grande condutor que se chama Todo-Poderoso. Melech Malchei Melachim. Chama ele de Deus, chama o Altíssimo, Todo-Poderoso, do Almighty God. Chama ele de Tout-Puissant, como você quer. Nós, judeus, acreditamos nisto piamente. Todos nós somos músicos nesta grande sinfonia divina.
E ele sabe a nota que cada um toca. E cada um faz uma diferença. E somente eu posso tocar esta nota, nenhuma outra pessoa. E assim também com nossos filhos. Cada um tem um som único que ele vai emitir durante sua vida nesta grande sinfonia, este concerto cósmico. Então pode ser que o mundo não se importa o que eu faço, o que eu não faço, se eu fiz correto, se não fiz correto, onde eu ando, com quem eu ando. Mas lá em cima, o grande condutor acha que cada um é necessário. Cada um é, na verdade, faz parte desta orquestra. E se ele não está, muda. Lá em cima, Deus se importa com cada um de nós e acha que Ele é imprescindível. Imprescindível. Isto é extraordinário. Cada um tem uma nota única. E a mesma coisa agora no micro. Eu lhe contei uma história do macro. Vamos voltar para o núcleo da família. Porque o mundo só existe de núcleos familiares. Na família, cada filho é essencial. Cada filho, ele toca um instrumento da sua forma. Cada um tem sua nota única, que jamais outro poderá tocar. Cada um é indispensável. Cada um é imprescindível. Cada um é especial. Cada um é único. Et bincha, et yeritcha, asher ahavta, o teu, especial. Isto, meus amigos, significa o reino que Deus dá para nós. Reino, a graça, significa o conhecimento de saber que a tua identidade é importante. Você faz parte de alguma coisa maior, que Deus se importa com o que você pensa, com o que você fala, como você age. Deus se importa com cada um. Este reino significa a consciência e o conhecimento que você é único. Ninguém está igual a você. Isto é extraordinário. Sem levantar, obviamente, demais a autoestima. Nós não queremos criar filhos que são orgulhosos, Haz v'Shalom, ou arrogantes. Mas cada um tem que saber que ele é especial para sua mãe, para seu pai, para a família, para a orquestra familiar. Sem ter um instrumento não vai sair não. Meu filho, você é indispensável, introcável, insubstituível, imprescindível. São palavras extraordinárias. O judaísmo acredita realmente que cada judeu é um embaixador de Deus aqui na terra para espalhar bondade, esperança, fé, amor, generosidade. Chama isto o Cada um é um embaixador. Cada um. Então é extraordinário. Sua vida se torna então uma peça única de música. Alguma coisa extraordinária. Ninguém tocou isto até hoje. O que seu filho pode fazer? Ninguém pode fazer. Não tem outro. Assim como a gente fala num casal bem unido, e como o judaísmo acredita que são almas gêmeas que se unem, que pode ser até que a outra é mais bonita, o outro é mais inteligente, mas esta é a tua metade, não tem outra que se encaixa. Esta é a tua metade. Saiba que cada filho tem algo especial. A genuidade dele, a peculiaridade dele, algo especial, extraordinário. Isto é muito importante quando se for olhar a família depois. Vamos falar das consequências. Mas primeiro tem que se tocar que cada um tem um potencial extraordinário. E se vai faltar aquela música, o grande condutor, e um bom condutor aqui em cima vai perceber. Vai perceber. Os ignorantes talvez não percebem. Mas se falta algo, não está perfeito. Quando os nossos filhos, quando os nossos sábios querem falar do exemplo da galuta. O que é a galuta clássica? Quando os nossos sábios no Talmud querem falar do exemplo do sofrimento dos judeus na diáspora, na dispersão entre os povos. Sabe o que eles usam? Oi lahem labanim shegalu mishulchan aviem. Coitado dos filhos que não estão na mesa do pai jantando. Se um filho falta na mesa da família, é grave, é um sofrimento. A galuta é isto.
estamos um pouco afastados de Deus. Ou Deus se oculta um pouco da gente. E é daquele exemplo, daquela parábola, temos que aprender algo. O que a gente aprende? Cada filho é indispensável, é diferente, ele tem algo, este é assim, este é assim. Este é um dom para cá, este é um dom para cá. Um é mais intelectual, outro é mais emocional, outro é mais sensível, outro é mais músico, outro é mais negociante, outro é mais, na verdade, cada um tem alguma coisa. É fantástico. São várias cores de um prisma extraordinário. Então, o que a gente quer? A gente quer que quando os nossos filhos acordam de manhã e se olham no espelho e vão escovar os dentes, que eles não vê apenas o cabelo, que eles não vê apenas a pele, que não vê apenas o físico, que eles enxergam que eles têm uma aura, que eles têm algo que brilha, que Deus deu para eles. Yair Hashem panav elecha, meu filho, que Deus te dá um brilho, que Deus te ilumina no que se faz. Você tem uma luz especial que o outro não tem. Viruneca te deu um reino. Nossos filhos têm que saber isto. Isto ajuda muito na autoestima. Cada criança se sentir segura. Ele sabe que ele é importante. Ele é uma peça grande nesta sinfonia. Se um instrumento não funciona, acabou. Alguma coisa está errada. Um perito sente. Nossos filhos têm que saber que eles têm um brilho especial. E é esta bênção que a gente deseja a eles. Yair Hashem panav, Deus te ilumina. O seu semblante, que pode ser melhor que o semblante de Deus. Semblante seria como se face a face. Quando você, claro que Deus não tem rosto nem face. Mas quando você quer falar num relacionamento bonito, eu falo face a face, panim el panim. Quando não gosto de alguém, eu falo assim. Tá certo? Então, quando a gente usa a palavra Yair Hashem panav elecha, que Deus dá para você do seu íntimo, do melhor, da sua luz, te ilumina. E nossos filhos têm que saber que existe isso, e que nós acreditamos nisso. Se nós não acreditamos, como que eles vão acreditar? Ou a gente acredita no potencial grande dos nossos filhos, ou a gente não acredita. Eu já vi pais derrubar seus filhos. Eu já vi. Porque não acreditavam. E no final, gente que tem um potencial extraordinário. Ou nisto, ou aquilo, ou outra coisa. Não importa. Não existe ninguém que não tem dons e talentos. Não existe isso. Deixe-lhe falar aqui uma mensagem eterna de comunicação. Vamos pegar uma mensagem interessante que eu gostaria de comentar com vocês antes de descer no punchline, nas dicas práticas. Moisés, vamos pegar Moshe Rabbeinu, o grande mestre, não tive maior educador que ele. Ele foi o preceptor e o professor de uma nação inteira, que saiu do Egito, que eram na verdade escravos. Moshe Rabbeinu está no último dia da sua vida. Presta bem atenção. Último dia da sua vida. 40 anos passaram no deserto, acompanhou este povo. Qual é o discurso que ele faz? Estão se lembrando antes de se despedir do povo. Como começa o discurso? O discurso começa assim. Hazinu Hashamayim Vadabera. Escuta bem os céus, o céu que vou falar. Vetishma Haaretz, a terra que vou falar. Que tipo de discurso é isto? 40 anos um líder. Imagina alguém que foi um rabino de uma congregação, 40 anos, está chegando no final e se despedir. Como começaria? Vem todo mundo, todo mundo assiste. Ele fala, prezados congregados, ladies and gentlemen, meus amigos, meus alunos, meus queridos. Como que Moshe Rabbeinu começa o discurso? Hazinu Hashamayim, ele está falando para o céu e depois para a terra. Que tipo de discurso? Que tipo de começo de discurso? Estranho. Uma pergunta. Uma outra pergunta. O Talmud nos conta que após a destruição do templo, o segundo templo, havia muitas discussões filosóficas entre os nossos sábios e os grandes sábios de Roma e Atenas.
Roma era o poder romano e Atenas era um centro de filosofia. Um dos grandes debatedores, um dos grandes judeus que sabia debater com eles, se chamava Rabbi Yoshua ben Hanania. Esse Rabbi Yoshua ben Hanania ainda cantou no templo, era um levi, ainda tocou instrumento no templo do segundo templo. Mas ele era brilhante, tinha uma mente extraordinária. Um dia ele desceu para Atenas. Olha a Guimarães em Bechorot da Fret. E lá em Atenas, ele teve uma discussão com 60 sábios atenienses. Acredita isso? 60 gregos e ele, debatendo perguntas, respostas filosóficas, coisas complicadas. A Gemara traz todas as perguntas e respostas. Muito interessante, não vou entrar em todas agora. Ele era muito rápido. Perguntaram para ele a primeira pergunta: escuta, se você tem um ovo, que a galinha morreu dentro do ovo, como que a alma sai? Se o ovo está fechado, hermeticamente. Ele falou pelo mesmo lado que ela entrou. Então, são várias perguntas. Num momento, de repente, os sábios gregos perguntam para ele o seguinte: se um rapaz quis casar com uma moça de uma família simples, boa, simples, e a família recusou, então é óbvio que ele não vai procurar agora casar com uma moça de uma família muito mais nobre. Se não deu certo com uma simples, já recusaram, imaginou. Então o Talmud nos diz que naquele momento Rabbi Yoshua ben Hanania não respondeu com a boca. Ele pegou uma vara, uma vara de madeira, e tentou enfiar na parede, embaixo. Não deu. Tentou, estava obstruído, tentou colocar em cima, entrou. O que ele queria dizer? Aparentemente, se não dá embaixo, se não deu certo a primeira tentativa de casamento, pode casar. Estes dois episódios eu queria comentar com vocês. Presta bem atenção. Moshe Rabbeinu, antes de falecer, quer nos dar uma mensagem eterna. Ele foi nosso professor. Ele quer nos deixar uma mensagem que vai ficar para a vida, para todos nós. Porque nós um dia vamos ser Moshe Rabbeinu. Nós vamos ter que educar nossos filhos. Vamos ter que ensiná-los. Vamos ter que ensinar muita coisa. Então ele quer nos ensinar algo muito importante em Moshe Rabbeinu. Ele fala o seguinte: cada ser humano tem a parte terrestre e a parte celeste. Cada ser humano tem dentro de si Eretz e Shamayim. Eretz é a terra, é a parte inferior, onde que são, na verdade, nossos defeitos. Cada um de nós é um pouco preguiçoso, é um pouco confuso, de vez em quando, temos defeitos, não somos perfeitos. E nós temos a parte mais celeste, céus. Nós temos uma alma pura, inocente, maravilhosa. Nós temos nossa essência. Nós temos como Deus nos criou e acreditamos somos capazes de chegar. Temos como somos, com defeitos, um pouco terrestre, e temos a parte. E Moshe Rabbeinu está nos dizendo o seguinte: antes de falecer, judeus, povo, alunos, amigos, eu falo para a parte celeste dentro de vocês. Hazinu Hashamayim. Eu não vou falar para a parte terrestre, não. Na parte terrestre pode ter obstruição. De vez em quando não funciona, não entra, somos tão grosseiros, um pouco temos instintos, temos defeitos. Eu vou falar para a parte linda dentro de vocês, a parte da essência, a parte bonita, a parte azul de vocês. E um dia, isto vai ter influência sobre a Terra também. Se a parte do celeste dentro do ser humano entende, a parte terrestre vai absorver. Não hoje, amanhã, não tem problema. Moshe Rabbeinu disse: antes de falecer, Hazinu Hashamayim. Estou falando com o céu dentro de você. Estou falando com a vossa alma.
Eu sei que a parte terrestre não está absorvendo hoje. Tem muita coisa que está obstruindo, vocês não querem saber hoje. Mas um dia esta parte celeste vai brilhar e vai derreter a parte terrestre. Vai fluir sobre a parte terrestre. Vai entender. Isto sai um belo dia. Muito importante o que estou falando aqui. Não sei se vocês estão me entendendo. É profundíssimo. É exatamente o que aconteceu com o Rabbi Yoshua ben Hanania. Os gregos diziam: se um cara não é capaz, não é capaz. Na Grécia Antiga, você sabe que a estética era muito importante. Se o cara não era um atleta musculoso, bonito, como a gente vê nas figuras gregas, se nascia com defeitos, a lei grega era que pegavam do parto e afundiam ele no rio. Ou em Esparta, matavam ele. Então, eles diziam o seguinte: o cara é capaz, ótimo. O cara não é capaz, deixa, abandona, não cuida mais. Então, na pergunta que formularam os gregos, os sábios da atenienses, eles falaram assim: um rapaz tentou casar com uma moça, família simples, não deu certo, este cara é um falido, é um loser, acabou. Responde Rabbi Yoshua ben Hanania com a nossa filosofia judaica, que é diferente dos gregos. Olha, meus amigos, eu tentei enfiar um pano aqui, uma vara, dentro da parede embaixo. Não deu certo, tem uma pedra, alguma coisa obstruiu. Tentei em cima, entrou. Não é porque não deu certo na primeira vez que ele não pode o mazal dele brilhar e amanhã casar com uma moça muito nobre, sem problema nenhum. E amanhã fazer muitas mais coisas. Porque a pessoa tem um potencial. E você tem que acreditar nesse potencial. Você tem que acreditar que isto vai crescer um dia, que pode florescer. Pode ser que não está visível hoje, mas amanhã está lá. É isto que Moshe Rabbeinu disse para seu povo. Eu estou falando para a vossa alma hoje, para o vosso potencial. Pode ser que vocês não estejam escutando, mas amanhã, ou depois da manhã, ou Mahar Lachar Yom, um dia vocês vão entender a minha mensagem. Quando um pai fala para seus filhos, tem que falar alto. Tem que acreditar na sua alma, na alma dele, pura, essencial, azul como o céu. Você tem que acreditar que aqui tem potencial grande. Não nivela por baixo, nivela por cima. Hoje ele não é capaz de ouvir, pode ser. Muitas vezes eu falo para meus filhos, que são já adultos, que alguns já casaram, eu falo coisas que eu sei que hoje eles não são capazes de escutar. Mas a mensagem fica armazenada na memória. E um dia eles vão se lembrar, eu não falei que meu pai falava assim, pode ser que ele tenha razão, alguma coisa assim. Escuta uma segunda vez. Devagarzinho a parte celeste começa a chover em cima da parte terrestre e de repente brota. Isto que Rabbi Yoshua ben Hanania disse para estes gregos. Não é como vocês dizem que um cara, um loser, ele não tem mais chance na vida. Nós acreditamos no potencial do ser humano. E ainda mais quem tem uma alma judaica. Nós acreditamos em cada criança que pode ser, se não Einstein no Mozart, se não Mozart do Rabbi Akiva Lehavdil, mas ele será alguém. E não importa se ele é alguém com título. Ele, para mim, é já alguém. Ele é o maior de todos. Ele é importante, ele é indispensável. Extraordinário. Ele faz parte da orquestra. Ninguém pode abdicar de uma corda de um violino. Não estou falando de um violino, nem de uma corda de um violino. Então, meus amigos, após que a gente falou tudo isto e deu a explicação para entender realmente que é importante de vez em quando falar para a parte pura da criança, para a parte boa, para a parte onde não tem resistência, onde não tem pedra, onde entra mais facilmente. Se a gente entender esta mensagem, nós vamos entender que esta alma angélica e pura, ela capta muito mais que a gente imagina. Eles têm muitas vezes um potencial muito maior que a gente pensa. Não quero repetir, mas neste ano eu dei uma aula numa escola sobre a história de Samuel, o profeta, se vocês se lembram bem. Deus está chamando o pequeno Samuel, que tem poucos anos,
Eli, a Cohen, não acredita. Ele não percebe. Deus está chamando ele. Muitas vezes nós adultos não somos capazes de reconhecer o fantástico potencial que os nossos filhos. Deixa eu lhe contar uma história, talvez para a gente ilustrar um pouco melhor. Uma história que eu li sobre uma escola americana. Numa escola americana tinha lá aquela famosa classe dos bagunceiros. Você sabe, de vez em quando acontece que por divina providência que todos os bagunceiros, todos se juntam numa mesma classe, todas as pestes. É uma classe lá, era terrível, mas era já no próprio ano 3 ou 4 vezes mudaram. Nos 3 primeiros meses do ano, nenhuma professora não entrou. As meninas tinham 9 anos, 10 anos, mas nenhuma professora não entrava. Na classe já uma correspondia com a outra, 3 bancos na frente com BBM. A outra estava já com earphones atrás, escondido do cabelo e ouvindo música. A outra, mas é bagunça, senta, uma falava alta, nenhuma professora. E chegou a professora nova. Então já as meninas estavam apostando, os meninos, quanto tempo vai durar? 1 semana, 3 semanas, 4 semanas, quanto tempo ela vai aguentar? Sabe quando os alunos desafiam, quando nossos filhos desafiam a gente sabe isso. Estavam apostando. Bom, primeiro dia ela chegou, uma está lá, outra está com ouvindo música, com iPod, outra com iPad, ou com isso, cada um, sabe, com tudo, eu, etc. Então, a mulher não se assustou. E a aula está aqui. No final da aula, ela falou o que ela quer falar. Então, as meninas já falaram, de novo aquele discurso, aquela bronca terrível, imagina. E a mulher falou, olha, vocês têm um potencial tão fantástico. Estou vendo como vocês realmente são pessoas de energia maravilhosa. Mas vocês têm uma inteligência tão bem, vamos usar para o bem, vamos canalizar para o bem. A primeira vez, nos últimos 2 anos, estes rapazes, estas moças estão vendo que alguém está dando um elogio. Tudo o discurso era bronca. Estranhado. Próximo dia, de novo a mesma bagunça, a mesma coisa, desafio, uma sai, uma entra, a outra tá, desafia, desobedece. E a mulher, jovens, vocês têm um potencial fantástico, vocês têm uma inteligência maravilhosa, vamos fazer, vamos se esforçar, mostra que você sabe canalizar. Acredita se quiser, 1, 2, 3 meses, a desobediência foi indo embora, evaporando, pouco a pouco entravam nos eixos. Começaram a escutar, participar da aula, gostar cada vez mais, melhorar. O rendimento da classe fantástico, extraordinário. Nunca tive um ano disso, professor, todo mundo, o diretor, ninguém acreditou. Maravilha, a classe mudou de vinagre para vinho. Mas, extraordinário. Chegou o final do ano, o diretor da escola, com os professores se sentaram e queriam analisar o caso. Não é possível. O que esta mulher tem de ingrediente e como ela fez isso? Mudou totalmente. Ok, chegaste à reunião com o diretor perguntou, what did you do? What did you use? How is it possible? You made miracles. O que você fez? Não, só acreditei no grande QI que eles têm. Eles têm um QI extraordinário, essas crianças. O quociente de inteligência deles é fantástico e alto. Eu falei para eles usar. O diretor falou, mas como você sabe que eles têm um QI tão alto? Não, mas como você me deu o primeiro dia a lista das crianças, com cada um o QI dele do exame. Aqui a mulher tirou da bolsa, aqui está a lista, então acredito. O diretor puxa a lista. Do lado de cada criança tem um número. Ele começou a cair na gargalhada. Era o número do locker das crianças. Cada criança tem assim um pequeno armáriozinho, que chama um locker, isso é locker em inglês, em português. Um armário pequeno. Era o número do locker das crianças. Olha o que aconteceu. A mulher
achava que isto é o número do QI das crianças. E ela se convenceu que estas crianças têm um QI especial. Então ela trabalhou todo o tempo com elogios. Mas vocês são bons, vocês têm um QI especial, tem que mostrar, vamos lá, vamos realizar para o bem. Uma brincadeira era o número dos números. Olha que história interessante. Quando você acredita em algo, você mostra que você acredita, e você estimula, e você incentiva, e você inspira, as crianças te escutam de uma outra forma. Mas se você não acredita, e manda uma mensagem para teus filhos que não acreditam, eles são os primeiros a detectar no seu nariz que é Pinóquio. Eles têm antenas, as crianças sabem se você acredita neles ou não. Isto começa pequeno, não grande. Então é muito importante nós acreditar neste potencial. Esta história do Locke é fantástica. Porque ela mostra se você dá um estímulo e fala para a criança, você tem capacidade, meu amigo, vai na frente, utiliza, vamos dar foco. Então hoje falamos um pouquinho como cada criança é tão importante, é tão especial, é tão genuína, é tão peculiar. E agora eu gostaria de dar para vocês algumas dicas, 5 dicas práticas que acho importante, decorrentes do que nós falamos. Primeira coisa, se realmente é verdade o que falamos, e obviamente é baseado tudo em ensinamentos judaicos, que cada criança é um instrumento especial, esta grande sinfonia familiar, esta grande sinfonia terrestre com um grande condutor, etc. Então, um grande conselho damos: tenham famílias numerosas. Por que vocês têm que ter uma orquestra de 2, 3 instrumentos? Eu tenho certeza que em todas as vossas festas vocês encomendam uma orquestra com muitos instrumentos. Faz mais barulho, faz mais som, a sonorização é diferente. Acredita-me, famílias numerosas têm tantas vantagens, mas tantas vantagens. Não entra neste bate-papo barato de family planning. Estou lhe falando isto como amigo e como rabino. Cada filho, ele traz bênção para a família. Ele traz felicidade. Ele traz uma outra música. Ele traz um som diferente. Ele traz algo especial. Por que escolher um quadro preto, branco, 2, 3 cores, se vocês podem ter um multicolor? Um multicolor. As mulheres estão muito rindo. Então deixa eu falar para vocês. Não vamos se omitir. Ter muitos filhos é muito trabalho, é verdade. Não vamos se omitir. Aqui, ela pode falar isto mais facilmente que eu. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. O retorno que tem depois. O retorno que tem depois é incalculável. É um aniversário aqui, um bar mitzvah aqui, um casamento aqui, é festa aqui, cada um tem outro lá. É todo dia festa, é todo dia alegria, é todo dia sorrisos, os netos, a casa cheia. O fato de ter uma família numerosa faz que eles são mais independentes. Eles aprendem a cuidar um do outro, eles compartilham automaticamente. Morre o egoísmo, nasce o altruísmo. É outra coisa, é outra coisa. Não vamos cair nos papos baratos agora no momento, o dinheiro não permite. Nunca tivemos um momento tão bom. Me lembro na primeira aula, um dos participantes falou que nunca a comunidade estava tão bem, com tantas possibilidades possíveis de dar uma educação boa para os filhos. Filhos de felicidade. Cada filho, cada filha traz mais felicidade. É importante isto. É verdade que é trabalho, não vou lhe mentir. É um trabalho. Mas o retorno é extraordinário. A felicidade que isto traz é fantástica. E também quem somos nós para planejar? Como podemos recusar um presente de Deus?
como podemos recuar um pouco? Me lembra depois da aula, vou lhe contar uma história que aconteceu comigo com o presidente da Governo. Me lembro da conversa, vou lhe contar uma história que aconteceu comigo. Mas eu me lembro, uma vez uma senhora chegou, não é essa história, estou voltando à aula. Uma senhora chegou para mim, a gente está conversando, ela falou para mim, não, quero ter só 2 filhos. Eu falei, por que a senhora? Ah, a faculdade é muito cara. Ela falou para mim. Então, eu peguei esta senhora, falei, desculpa, o que eu vou fazer? Qual a qualidade de seus filhos? 2 e 1. Então, eu falei, fala uma coisa, você está falando que a faculdade está cara, então você está com medo de ter mais filhos. Quem diz que daqui 20, 25 anos vai ter ainda a faculdade? Talvez vai ser outro falando de diploma, talvez as pessoas vão se profissionalizar na faculdade. E quem diz que seu filho não vai entrar na USP? Pode ser que talvez é de graça. E quem diz que ele quer fazer faculdade? Talvez ele vai ser um Mozart. Na verdade, ele vai fazer, na verdade, um conservatório de música. E quem diz que ele não vai ser milionário? Talvez ele ganhe com 15 anos já, talvez, da loteria. E começa a mostrar para ele o absurdo. Pensar que a faculdade ninguém sabe. Absurdo. Daqui 20 anos a faculdade toda vai ser de graça. Não tem sentido. Existe um provérbio sírio antigo que diz: cada filho vem com seu pão embaixo do braço. Ter famílias grandes é importante. Não só que é importante para o povo de Israel, como você sabe, a situação que estamos passando hoje, cada ajuda é importante, cada soldado é importante, cada criança é importante. Perdemos 1,5 milhão de crianças 50 anos atrás, inocentes, crianças pequenas, nunca ainda se repôs isto. Mas estou falando do ponto de vista egoísta. É tão bonito, é tanto benção. É uma sinfonia, não de 2, 3 instrumentos, mas instrumentos vários, e a música. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Cada filho é diferente um do outro. Não faça comparações. Nós, pais, eu também, obviamente, caímos muitas vezes no erro de querendo comparar. De querendo fazer uma regra. Se o primeiro foi assim, vai ser assim, vai ser assim. Não. Cada filho tem dons, talentos, caráteres diferentes, traços diferentes, tendências diferentes. Tem que ser analisado, tem que ser apreciado. E muitas vezes vai ter que repetir para cada um o tempo dele, a atenção dele. Quando os nossos sábios dizem não casam 2 filhos no mesmo dia. Por quê? Na mesma semana. Enmarvin simcha besimcha. Porque cada um precisa seu tempo. Cada um precisa sua alegria. Cada um precisa sua festa, sua atenção. Entendeu? Isso é importante. Cada filho precisa da sua atenção. Não faça comparações. Não existe regra numa família que tudo tem que ser igual. Claro que a roupa pode ser igual. Claro que, na verdade, a bicicleta, mas estou falando muito mais que isto. Não estou falando nas coisas externas. Uma vez perguntaram, aliás, me lembro uma vez eu voltei dos Estados Unidos, 30 anos atrás. Eu estava lendo um artigo no jornal, antigamente existia uma revista que se chamava Life. Life era como Time Magazine, uma revista muito séria, tinha entrevista. E lá tinha uma entrevista de uma senhora, africana que tinha 16 filhos. 16 filhos. E a mulher alegre, filha. Então, uma revista não judaica, Life. Perguntam para ela, mas a senhora, como que você faz 16 filhos? Como é possível a atenção, a vida, a troca, a volta, as fraldas? Como você dá um jeito? Então ela respondeu uma resposta tão sábia que me ficou gravada até hoje. Ela falou simples: para cuidar bem de um filho, precisa de 24 horas. Então não faz diferença se é 1 ou 15. Ou 24 horas ocupadas. Olha que resposta. Para cuidar bem de um filho, precisa dedicar 24 horas. Os ouvidos dos pais têm que ser atentos, você tem que ser alerta, 24 horas. Você escuta a babá eletrônica, obrigado. A gente está alerta, está atento. Então qual é a diferença? Estou ocupado 24 horas com 1, deixa eu já estar 24 horas ocupado com 5, com 10, com 15. Qual é a diferença? Mas o que ela quis dizer? Ela quis dizer que, na verdade, é preciso de uma atenção a cada instante para nossos filhos. E cada uma atenção, de vez em quando, diferente.
Filhos são diferentes. Isto é a segunda. A terceira, acredita muito no potencial de seus filhos. O que significa isso? Nós falaremos mais disto quando chegaremos na última palestra, se Deus quiser, daqui 2 semanas, na educação, mesmo errando, corrigimos e recomeçamos. Mas eu já estou tocando o assunto um pouquinho. Chuta alto. Acredita no potencial de teus filhos. Em outras palavras, você tem que saber que eles têm possibilidade, mesmo se você não está vendo, mas como ele não está entrando, a matéria não está entrando, ele tem sempre notas baixas na escola. Ele tem notas baixas na escola e vai ter nota alta outro. Pode ter certeza. Deus deixa um equilíbrio. Deus nos livre quando alguém tem um defeito físico. Todos nós sabemos. Deus nos livre, barminando. Quando alguém tem um problema no ouvido, ele enxerga melhor. Quando alguém tem um problema nos olhos, ele escuta melhor. A gente sabe isso. Tem uma compensação. E Deus sabe fazer isso. O maior dos médicos é Deus. Ele sabe fazer isso da melhor forma possível. Você acha que teu filho não é um grande intelectual? As notas são baixas, ele será um grande comerciante. Se ele não é grande comerciante, ele vai ter uma profissão liberada. Ou ele tem uma sensibilidade, ele vai ser algo. Cada um tem. E nós temos que se convencer. Eu falei bastante disso na palestra. Então, isto é essencial de nós mostrar que acreditamos nisto. E fala alto com as crianças. Este é o próximo assunto. Chuta alto. E fala alto. O que significa falar? Quando você fala com uma criança de uma coisa que ele acha, mas isto é para tzadikim, isto é lá alto, não sei onde. Sabe o que é? Ele se sente bem. Porque ele vê que se acredita nele. Isto refresca, revigora. Ele se sente bem. É onde ele chega. Fala alto com teus filhos. Não nivela por baixo. Vamos comparar você poderia... Por que eu vou comparar ele com bicicleteiro? Não, eu vou comparar ele com alto. Vamos alto. Em educação, meus amigos, sempre tem uma caída. Se você chuta 9, vai sobrar 7 talvez. Mas se você começa com 7, vai sobrar 5 ou 4. Alto, falar alto. Não sempre, claro, quando você fala com teus filhos, tem que entender. Mas de vez em quando fala, eu esperava, eu teria gostado assim. Sabe, uma frase, uma vez, de vez em quando, para mostrar que você acredita. Você, meu filho, não pode se comparar com... Você tem muito mais possibilidade, por que não? O que é isto? Acredita, eu te conheço. Com todos os tuas capacidades, teus dons, teus talentos, estou esperando um pouco mais de você. Alto, acredita. E na educação, chuta alto. Após a caída, fica talvez na média que a gente gostaria. Talvez não. Talvez não. As perguntas depois. Espera só, deixa eu terminar. E o último ponto, que também é muito importante. Cada mitzvah que você ensina a teus filhos, cada reza, cada modéani, cada pequeno passo que seja a Torá Tzivala no Moshe, não importa. Você está ajudando o menino a afinar o violino dele. Esta grande sinfonia. Cada mitzvah, cada boa ação, cada palavra pura, cada história bacana que você conta a ele antes de dormir, não de Batman e não de Madonna, mas histórias bacanas dos nossos grandes vultos e personalidades. Cada vez que você faz isto, você está ajudando o menino a afinar o violino dele para tocar melhor nesta grande sinfonia, na qual ele vai ter uma parte única que ninguém mais tem, só ele. Isto ajuda muito. Então, meus amigos, eu acho que nós tocamos 5 pontos, rapidamente lembrando a eles. A família grande, uma orquestra bonita. 2, cada filho diferente. 3, acreditar no potencial. 4, chuta alto e fala um pouco mais alto. E último ponto, ajuda ele a afinar o violino através de boas ações, boas histórias,
boas rezas, coisas desse tipo. Acho que terminamos a palestra, vamos abrir o debate esse momento. Você é o primeiro. Parabéns. Deixa eu te falar. Me chamou a atenção uma coisa que o senhor disse. Sim. Em relação a nivelar por cima. Porque em muitos momentos, eu estou falando por experiência própria, passei por isso, vivi isso. Então, por exemplo, eu era um filho que tirava 8 e escutava: por que você não tirou 10? Você tinha potencial para 10. E em tudo que eu fiz, isso sempre foi assim. Então isso gerou uma pressão muito forte em cima de mim. Então eu nunca era o suficiente. E eu cresci dessa forma, e isso pode frustrar. De uma certa forma frustrar ou traumatizar, que eu acho que é muito pior. Entendeu? Então, essa forma de... quando que o incentivo se torna cobrança? Né? É uma coisa extremamente preocupante. Boa pergunta, muito boa pergunta. Eu tenho mais boa depois. Gostoso. Então, acho uma pergunta boa e acho que temos que voltar à primeira palestra, quando falamos que tem que ter um equilíbrio, você se lembra, entre a mão direita e a mão esquerda? Quer dizer, entre a disciplina, entre o amor, entre o abraço e o afastamento. Acho que é a mesma coisa aqui também. A cobrança exagerada, demasiada, não é bom. Tem que saber elogiar também. Tem que saber dar o elogio: olha, você foi muito bom, parabéns, estava esperando isso você mostrou, você é capaz, você demonstrou que você é bom. Entendeu? Tem que ter o justo equilíbrio. Você somente cobrar não é bom. Mas eu acredito que se teus pais não falavam do 10, você teria 6. Você teve este 8 por causa do 10. Entendeu? Pensa bem um pouco e dá olhada retroativamente. Se não havia a palavra do 10, você não chegava ao 8. Agora, pode ser que não teve bastante, um pouco tentar, como a gente falou, tem que ter um bom equilíbrio entre o chesed e a gvura, entre a disciplina e entre o rigor. Entre o rigor, desculpa, e o amor. Mas um pouco de cobrança de vez em quando, não tem que ser, a palavra está mesmo como eu não usei a palavra cobrança uma vez na palestra. Minha palavra não é a cobrança, é o potencial. Eu acredito no teu potencial. É o estímulo. Esta história da professora americana. Pega a história da professora americana. O que mais? Eu tenho mais um comentário. O senhor falou, tocando naquele assunto de tenha vários filhos. Se pegar nas classes mais baixas, na população brasileira, por exemplo, eles seguem a risca esse ensinamento judaico. Então, não sei quanta Torá eles estudaram. Eles têm 15 filhos e não tem dinheiro para botar comida na boca de um. Isso está certo? Assim, porque é o que a gente escuta, né? Tenho 500 filhos. Vamos lá. É jeito de falar 500, lógico que eu não estou falando isso, mas... Olha bem. Você está fazendo uma pergunta. Você está pegando uma situação brasileira que já está 200 anos de exploração de um povo. O que os portugueses tiraram do ouro daqui? O que os governos já roubaram do povo? O que os governos atuais ainda continuam com todas as corrupções que a gente está assistindo dia a dia nos jornais? Esse me pergunta está certo. Primeiro tem que, na verdade, infelizmente, o povo não falta alimento no mundo, falta distribuição. Você sabe isso? Você sabe que aqui falta e do outro lado a gente está jogando fora todo dia para dumping dos preços. Então, o que acontece? Eu não posso te responder se está certo ou se não está certo, porque o povo está sendo explorado e não está recebendo o que ele merece no momento. Agora, que eles acreditam e têm muita fé no interior, sim, eu já vi muitas fazendas, muito interior, onde passei, vi gente, empregados, pessoas simples, que têm muitos filhos e acreditam com fé em Deus, é fantástico a fé deles. Agora, isto só deve servir de estímulo para nós.
Porque se pessoas tão simples e tão humildes e muitas vezes necessitados acreditam que cada filho é um presente, quanto mais nós que temos as possibilidades. Muitos dizem que são extremamente felizes. Não tem dúvida, não tem dúvida. Então você falou que cada filho uma diferente, uma nota diferente na sinfonia, etc. Né? Então às vezes tem um filho talvez mais emotivo, outro talvez mais racional, um talvez mais bagunceiro, outro menos bagunceiro. Então você também tem que tratar eles diferente, colocar talvez limites diferentes, talvez chamar a atenção mais vezes de um, menos vezes de outro, etc. Por outro lado, às vezes você pode perder a coerência em casa. Porque talvez você coloca um limite, vê que você coloca outro limite para o outro, você chama mais atenção mais vezes, vê que você chama menos atenção menos vezes do outro, etc. Então, obviamente a primeira resposta vai ser mal justifível, você tem que saber lidar com o momento de fazer de um jeito ou de outro. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: o que é mais importante quando todos estão olhando? Mais importante é manter a coerência, quer dizer, o mesmo limite para todo mundo, ou explicar, cada um eu tenho que tratar de uma forma diferente, cada um é diferente? PhD, né? Eu acho o seguinte, eu acho que existe o que se chama os 10 mandamentos e depois existe os periféricos. O que significa? Tem certos mandamentos que estão em casa, se ninguém pode pular no sofá, e se todo mundo tem que dormir às 9h30 da noite, ou se fecha a não ser a televisão às 10, então é para todos. Acho que é difícil você fazer para diferenças desse tipo. Agora, existe depois, no dia a dia, certas regalias para as músicas, para o outro. Eu vou levar este da natação, eu vou comprar a mesma coisa, outro não. Existe sim. Existe uma mãe, um pai sente que este precisa mais um estímulo na escola, então ele fez o dever mais, vou dar uma... E os irmãos começam a entender, com o tempo mais começam a entender, eles mesmos entendem isso, entendeu? Talvez não no começo, mas com o tempo... Eu já vi na minha casa, os irmãos entendem, este precisa mais atenção agora. Bom, exemplos simples, vamos dizer. Eu tenho agora uma filha que morreu em Jerusalém, por exemplo, certo? Ela agora, faz 2 dias, 3 dias atrás, as sirenas, 3 filhos no braço, sozinho o marido, descendo das escadas para ir para o abrigo. Todos os irmãos, agora onde estão, como está a sua chicotada, que pode fazer, existe um momento que a concentração está neste. A alma minha vai ser para outro, entendeu? O momento exige de vez em quando uma concentração mais. Então, quando são pequenos, em geral, o que eu recomendaria? Regras, 10 mandamentos para todos eles. No dia a dia particular, assim. Quando vão crescendo, eles vão entender. Este precisa mais isso, outro mais isso, outro caso assim, outro caso aqui, outro não, outro solteiro ainda. Então, ele é solteiro, precisa uma regalia mais. Existem essas coisas. Existe. Eu acho que existe. E os outros entendem. O que mais? A história. Então, me lembrei de uma história no meio da palestra, a gente estava falando de famílias grandes. Esta história tem 15, 20 anos. Assim. Talvez 17 anos, 15. Um dia me liga uma senhora em casa, estou atendendo no escritório, Regina Casé. Eu não tenho tempo, mas já ouvi falar. Bom, Casé, eu não sei quem é, falou, olha, eu sou da televisão, eu tenho um programa domingo à noite, famílias brasileiras, e nós queremos fazer uma entrevista com você. É brasileiro? Eu não sou muito brasileiro, então também não entendi. Eu falei, de quem lhe deu o meu telefone? Falou a Federação Israelita. Então, eu falei, deixa eu primeiro falar com isso, me liga daqui. Eu não sabia quem é, nunca escutei falar assim, é você. Não. Bom, liguei para a Federação, é verdade, realmente,
A Regina Casé é uma artista, não sei o que, ela tem um programa domingo à noite, e agora, daqui 3, 4 semanas, ela vai fazer um programa sobre famílias judias no Brasil. Então nós demos o seu telefone com mais dois famílias. Falei, eu não gosto disso, aparecer, minha família, eu gosto de privacidade também, por favor, uma invasão, não sei como. Não, achamos que bom. Eu realmente não queria. Eu comecei a discutir, depois me toquei e falei, quem são as outras duas famílias? Ele me falou 2 nomes, eram famílias muito liberais, assim, judaísmo. Mas eu pensei, quem sabe, talvez, porque ele me falou que é um programa nacional que se vê no Brasil. Falei, talvez um judeu que está longe vai ver um rabino, vai se lembrar do judaísmo, quem sabe vai ter uma boa ação. Oh, concordei. Ok. Ligou de novo a Regina Casé, falei, tá bom, tudo bem, domingo eu venho na sua residência, nós vamos filmar a sua família. Tá bom. Ok. Um domingo eu morava lá no Morumbi, talvez não se lembra, eu morava lá no Morumbi. Ela chega domingo com uma perua inteira, com toda a parafernália lá, não sei o quê, com várias pessoas. E deve ser que ela encontrou lá, às 2 quadras da minha casa, ela encontrou um menino judeu de bicicleta. Ela perguntou onde mora o rabino. Porque morava uma pequena rua lá. Ela falou, meu pai, lá. Depois, 50 metros na frente, ele encontrou mais um. Até que ela chegou na minha casa, ela encontrou 6, 7 filhos. Então, ela não podia acreditar. Então, toda a entrevista, ela, mas quantos filhos tem? Como é? Ela assinou, ela filmou um pouco a Hanukkah, a Shabbat, no final, Rabino, como é ter tantos filhos? É uma bênção, cada filho é uma bênção, uma coisa desse. Como que é? Hoje em dia, todas as pessoas são pequenas. Eu falei, escuta, presente de Deus não se recusa. Ela gravou tudo. Eu nunca vi o programa. Não sei nem como saiu, não posso lhe dizer. Escuta esta história. Escuta esta história. Vale tu? Então, 4 anos depois desta história, 4 anos depois desta história, estou num bar mitzvah. Bar mitzvah, uma sinagoga. Ok, depois do bar mitzvah, um kiddush lá fora, todo mundo está comendo uma coisa, beliscando uma coisa. Uma senhora chega para mim, fala, o senhor é o rabino David, assim. Ela abre a bolsa e tira uma foto. Uma menina de 2, 3 anos falou, esta criança é por sua causa. Ela me fala o seguinte, resta aberto isso. Ela me fala, eu sou do Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro, sou uma prima do pai do bar mitzvah. Eu engravidei desta criança faz 4 anos atrás. E é uma gravidez não planejada, a gente já tinha 2, 3 filhos, então eu com meu marido, a gente já tinha marcado o aborto. Já estava marcado. Uma noite, nós estamos em casa, no sofá, e a gente está brincando com aquele controle, etc. Estamos brincando, e de repente aparece um barbudo na tela. Barbudos são os judeus, nós reconhecemos o rabino. E pegamos o final do programa, pegamos só uma frase. Cada filho é um presente de Deus e o presente não se recusa. Eu olhei para meu marido olhou para mim. Ficamos em silêncio. No próximo dia de segunda de manhã, nós desmarcamos. Aqui está ele. Me contando uma história assim de Regina Casé que não sei nem quem é. Então tudo é por divina providência, a gente nunca sabe. Então eu vi que o programa teve um efeito. Mas isso é só uma historinha. Quem mais dúvida? Quem mais dúvida? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida?
Walter, Por favor. o senhor falou que cada filho é um especial do seu jeito. Às vezes quando a gente tem alguns filhos, um menor ou outro depois do menor, cada vez depois, ele pode, sem querer, ofuscar um mais velho ou dois mais velhos. Um exemplo bobo. Dois irmãos jogam futebol super bem, mas ele era super bom jogador de futebol, vem ao próximo e fica bem melhor que o outro, o menor fica bem melhor que o mais velho. Você não pode desincentivar o seu menor, mas você acabou que o menor ofuscou o seu maior, e você também... Ofuscou em uma certa coisa, mas na outra coisa o grande tem... Não, por exemplo, o bobo do futebol. Entendi, claro, mas o que acontece? É verdade, pode acontecer que um ofusca numa certa coisa o outro, mas o outro ofusca no outro. Cada um, se você olha bem, cada um tem talentos que o outro não tem. Tem alguma coisa, e se não tem, temos que ressaltar. Olha, este é muito sensível, este é muito sábio, este é muito intelectual, este gosta de música, de cantar na mesa Shabbat, este vai falar um vantura, o outro vai ser na vida aquele que ajuda o papai a fazer isso, aquilo. Cada um tem alguma coisa, e se não tem, a gente cria. A gente cria para dar a cada um sua peculiaridade. Não vai acontecer, não é problema. Um filho é uma bênção, não pode atrapalhar o espírito familiar. O que mais? Deram um exemplo aqui dos brasileiros pobres, mas tem famílias em Israel, famílias muito religiosas, e que às vezes com 2 filhos não tem nada, a mamãe não tem nada para dar no Hag para uma criança e vão. Será que isso também... Escuta, existem momentos que pode uma família eventualmente optar para evitar para um tempo ter filhos. O judaísmo é uma religião realista, mas tem que ter bons motivos. O que é os bons motivos? Eu chamo de bons motivos. O parto foi difícil, o útero não se recolocou, o médico achou que pode afetar a saúde e ainda alguns motivos de saúde. Se o apartamento não está pronto, os seus móveis não chegaram, não é motivo. Entendeu? Então, tem que, claro, vamos analisar com cabeça, com bom senso. O judaísmo é uma religião de bom senso. Pode haver, de vez em quando, um espaçamento por motivos válidos, que tem que se aconselhar com alguém que entende, um rabino que entende, mas não tudo é motivo. Já escutei motivos absurdos. Entendeu? O que mais? Eu tenho uma pergunta. Por favor. Sobre essa questão de, você falou, você nunca sabe se seu filho vai virar Mozart, vai virar um Einstein. Assim, parece um pouco como, se você vai esperar isso, você está um pouco talvez esperando ganhar na Mega Sena. Talvez amanhã eu possa ganhar na Mega Sena também. Então, quando a gente tem uma dificuldade, a gente vê, eu tenho um primo em idade de bar mitzvah que já mudou 3 vezes de escola, que está difícil de acertar. E a minha tia conversa comigo e tal, e assim, também no futuro pode ser que tenhamos isso. Quando tá difícil, e você se vê sem caminho, o que você pode fazer além de esperar que seu filho se torne Mozart ou Einstein? Tipo, tem alguma... Quando vai mal na escola, não obedece, tudo parece estar errado, assim. É uma boa pergunta. Talvez eu não me expressei bem. Nós não temos que esperar que nossos filhos sejam Einstein, Mozart, entendeu? Não temos que esperar isso também. Bons filhos, bem educados, que sabem enfrentar a sociedade e prover para a sua família, são bons maridos, bons pais, está excelente. Mas se eles não estão esse caminho, não está indo bem na escola, olha, está difícil. Não faça um erro. Não pensa que uma pessoa não está bem na escola que não está bem na vida. Olha, posso te garantir que o Samuel Klein nunca foi na escola. Entendeu? Ele foi dono da Casa Bahia. Então, eu posso dar muitos outros exemplos. Então isso a escola não é um parâmetro. Na escola não é um parâmetro. Dizem que tinha um cara que era um chamaz da sinagoga na Europa. Ele foi chamaz da sinagoga na Europa, ele chegou nos Estados Unidos, entre as duas guerras, chegou lá.
Não, depois da Segunda Guerra. Chegou nos Estados Unidos, então a única coisa que ele podia saber fazer